a correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o trecho. A grande maioria da literatura anatômica sugere que eles aliviam o crânio e adicionam a ressonância à voz. Fosse assim reescrito. A literatura, em sua maior parte, sugere reduzir a pressão sobre o cérebro e provocar a ressonância da voz. Bom, terror, aqui não se falou de sentido original, beleza? Então, quando se fala lá sobre sentido original, se houve mudança de sentido, a gente sabe, opa, então está errado. Beleza, houve mudança de sentido. Aqui se fala sobre correção gramatical, a gente vai observar aqui coerência e coesão, tá legal? Então eu vou ler primeiro, tentando perceber se há algum problema de correção gramatical aqui. A literatura, em sua maior parte, sugere o quê? Reduzir a pressão sobre o cérebro e provocar a ressonância da voz, tá? Então, ó, sugere o quê? Sugere reduzir a pressão sobre o cérebro e aí a gente vai ter aqui, ó, deixa eu limpar aqui primeiro. Opa. Sugere o quê, ó? Reduzir a pressão sobre o cérebro e sugere provocar a ressonância da voz. É isso que aconteceu. Beleza? Colocando as duas orações aqui coordenadas e tal. Beleza? E aí nós temos aqui, ó, a grande maioria da literatura anatômica sugere que eles aliviam o crânio e eles adicionam ressonância à voz. Quando a gente observa aqui, né? Vem cá, terror, nesse caso, olha, a grande maioria da literatura. Então, a literatura, né, anatômica, a sua maior parte, né? Então, digamos assim, mas veja, não é a literatura pura e simplesmente, mas tem que ser a literatura anatômica, a literatura da medicina, a literatura anatômica. Ao colocarmos, então, aqui a literatura sem anatômica, muda o sentido. Muda o sentido mesmo, tranquilo. A questão não pede sobre mudança de sentido. Tá legal? Beleza, mas vamos lá. O que a gente entende aqui no texto, né? A grande maioria da literatura anatômica sugere que eles, os seios paranasais, sugere então que eles aliviam o crânio e adicionam ressonância à voz. Esse é o papel dele. Sugere. Quando se diz então sugere, significa o quê? Entende isso. A grande maioria da literatura anatômica, porque não é algo cabal, né? Ainda está em estudo e tudo mais, a grande maioria da literatura anatômica, toda a medicina, sugere, isto é, entende que eles, os seios paranasais, aliviam o crânio e adicionam ressonância à voz. Ah, sim, terror, tranquilo, né? Beleza. Ah, fosse assim reescrito. Agora, olha só, a literatura em sua maior parte. Agora, nessa reescrita, a literatura em sua maior parte. Terror. Mas se a literatura não é mais a literatura anatômica, opa, houve uma ampliação aí. Sobre qual literatura se está falando? Ah, nesse caso aqui eu poderia entender, então, a literatura da parte, então, simplesmente dos nossos textos literários e tudo mais, né? A teoria, a parte linguística, ou de qualquer outra ciência, né? E outro detalhe aqui, olha só. A literatura, então, em sua maior parte, sugere reduzir a pressão. O que a gente entende aqui agora? Que a literatura anatômica, ela entende que os seios paranasais, eles aliviam o crânio e os seios paranasais adicionam ressonância à voz, mas agora é como se fosse uma determinação. A literatura sugere que nós devemos reduzir a pressão sobre o cérebro, que nós devemos provocar a ressonância da voz. Sugere que quem vai reduzir a pressão? Haja vista que nós temos no texto, né, a referência eles aqui, ó, é a retomada dos seios paranasais. Se eu coloco no singular aqui, ó, sugere reduzir a pressão, que essa pressão deve ser reduzida, não sei por quem, que deve provocar a ressonância da voz. Alguém deve provocar a ressonância da voz, mas não tem a referência do plural lá, ó, dos seios paranasais que estava no texto. Então, por conta disso, olha, ele retoma anteriormente no texto seios paranasais.
Tá legal? Eles aliviam o crânio. E não que há uma necessidade de alguém reduzir a pressão sobre o cérebro ou alguém provocar a ressonância da voz. Compreende? Por conta dessas coisas todas, nós percebemos que isso afeta a lógica, porque antes se estava falando dos seios paranasais que eles fazem isso, né? Olha, eles aliviam o crânio e adicionam a ressonância da voz, né? Tranquilo, mas agora abaixo sugere que deve ser feita alguma coisa, reduzir a pressão ou provocar a ressonância da voz. Concorda comigo? No singular, e isso causa um prejuízo. Concorda comigo? Por isso, há um prejuízo da coerência, né? Da coerência com essa reescrita aqui. Tudo bem? Por isso está errada a afirmação.